negócio. Tenho certeza que você já se inscreveu aqui no canal. Então vamos começar com essa pessoa que é uma simpatia, é um amor de pessoa. Olenka, meu amor, um beijo, obrigado por ter aceitado o meu convite. Com todo prazer. Sei que seu tempo é muito disputado, todo mundo quer a sua presença, mas obrigado por ter dedicado um tempinho para vir aqui bater um papo comigo. Com muito prazer, Rafael. Olenka, queria que você começasse pra gente contando um pouquinho da sua história. Você com certeza é a pessoa que no seu segmento é referência, é a pessoa que sem dúvida nenhuma é a mais conhecida. Quando a gente fala em brownie, com certeza o primeiro nome que vem na cabeça de todo mundo que é do mercado de evento é o seu nome. Como começou isso? Como é que, enfim, a gente estava conversando ali, eu achei a história sensacional, não posso deixar de pedir para você contar aqui como tudo começou. Na verdade, o brownie ele nunca foi de festa, né? Realmente a gente colocou o brownie para festa. Quando a gente foi deixando ele mais cremoso e ele cortando de uma maneira ou de outra. Primeiro fizemos do tabuleiro, passamos para a torta. Da torta, o primeiro docinho foi feito em coração, ainda puro, né, com lacinho todo delicado, puro, sem recheio. E com lacinho, um acabamento muito delicado, muito próprio para festa. E um dia lá eu resolvi que eu ia dividir o tabuleiro e diminuir para assar, para poder fazer o sanduíche dele, né? E no sanduíche fizemos ele redondo. Isso você já atendendo o mercado de casamento. Isso já... Mas e lá atrás? Você estava me contando. Essa história muita gente não sabe, precisa contar com exclusividade. Como tudo começou lá atrás, antes do mercado de casamento. Então vamos lá. Eu tinha uma cantina escolar, onde fazíamos tudo lá, né, que não é o normal. Normalmente você recebe as coisas de fora, terceiriza, enfim, ali é o seu ponto de venda. Lá a produção toda era sua. Mas a produção era toda, inclusive de salgados. Os salgados, os doces, o bolo, tudo era nosso. Então era um trabalho bem pesado, porque a gente chegava cedíssimo, porque 10 horas da manhã tinha que estar tudo pronto, né, para o recreio. E um aprendizado grande também, porque em 20 minutos você tinha que fazer praticamente 60%, 70% do seu movimento, que é a turma maior, que é a turma dos garotos já de primeiro e segundo grau, não é? E aí nós tínhamos uma... Mas já existia no Colégio Brownie? Como é que foi? Não, aí tinha uma senhora que tinha sido professora de francês, o francês tinha sido eliminado, e ela era da secretaria. E todo dia essa senhorinha chegava para nós e ia lá lanchar. E um dia ela me deu essa receita. Então comecei a fazer. E era muito engraçado que ela fazia em casa e depois de ter feito os meninos terem dado esse ponto, né, para a gente, que cada dia eles queriam mais mole, né, o doce mais molinho. Eles que escolheram o ponto. Escolheram o ponto, eles deram o ponto do brownie, né? Isso eu devo ao Colégio São Paulo. E ela ligava, então, no sábado era muito comum ela telefonar para casa e falar assim: Olenka, o brownie está no forno, ele está assim, eu tiro, o que eu faço, né? E Dona Carmen, que eu lembro com muito carinho dela. Então eu dava o ponto para ela poder tirar da casa dela o doce. E foi assim que começou. Quando a gente assava, eu acho que o cheiro do brownie ia para salas, né? Então os meninos... um sucesso dentro da escola. Dentro da escola. Até hoje eu tenho... O da escola já vinha com recheio? Ou era só o bolo? Não, o da escola não. O da escola, depois que a gente fez os tabuleiros e que a gente fez o coraçãozinho, que ainda foi de escola, a primeira coisa antes do coração foram as tortas, né? Porque... Tortas de brownie? Torta de brownie. Que delícia. E vendia já na escola lá? Não, então foi o que eu te falei. Como a gente tinha um prazo grande, parada, né? Porque e dezembro é um mês de festa, eu fazia as tortas em dezembro. Então, por exemplo, meu marido é médico e ele tinha
pedia assim, lembranças para a enfermeira, para a faxineira do hospital, para o diretor, para o médico. E aí, para mim, era muito difícil. Como é que eu vou ver um presente para uma pessoa que eu não conheço? Verdade. Um brinco, ele é um brinco assim, é um brinco de coisa, né? E aí, ele levava as tortas. E era uma coisa, porque Natal é uma coisa Todo muito mundo amava. democrática, né? Então, eu ficava muito feliz, porque o faxineiro ganhava o que a médica ganhava, o que o diretor do colégio, do hospital ganhava. Do né? faxineiro ao presidente, todo mundo ganhava a mesma coisa. E isso eu achava assim, uma coisa bem, muito boa, né? Claro. Para todo mundo fazer. Isso até hoje ele faz lá no consultório. Ele já está aposentado como médico na rede pública, né? Nessa época lá do Hospital Moncorro Filho. Mas hoje ele tem lá o consultório e ele pergunta na administração, então a pessoa da guarita recebe o doce, a administradora, são acho que 18 tortas que eu mando todo ano lá para o escritório, para o consultório para Que maravilha, as tortas continuam até hoje fazendo e com uma boa saída. Continuam Que maravilha. E quando foi que você decidiu realmente profissionalizar a Olenka Brownies? Deixou de ser a cantina e virou a indústria que é hoje, que hoje, para quem não sabe, a gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem 20 funcionários pelo menos, né? Temos 20 funcionários. É uma estrutura realmente grande. Né? Ela é uma fábrica pequena, né? E a gente chama de fábrica, mas na verdade é tudo muito artesanal. Mas eu digo para o mercado de estrutura de casamento é grande, uma empresa com 20 funcionários fixos, né? É uma estrutura boa. Né? Já dá bastante trabalho. Já dá bastante. Então, em que momento você decidiu profissionalizar isso? Enfim, tomou corpo de fato e começou a ter essa demanda aqui crescente? Isso tem 16 anos. 16 anos? 16 anos, que é a idade do meu neto. Foi certinho quando seu neto... Então conta a história. Então, quando minha filha engravidou, eu achei que era o momento de ela ter um trabalho dentro de casa e que desse a ela a chance de, enfim, sem dar satisfação. Mesmo trabalhando muito, mas com um horário mais flexível, né? Para que ela pudesse levar o filho no médico, pudesse dar mais atenção, levar para uma creche e voltar da creche, enfim, para esse tipo de trabalho e ela ter essa liberdade, não ficar presa num trabalho dependendo de um patrão, né? Que obviamente ele tem que ter as regras dele, né? Que ela fosse mais livre nesse sentido. Aí você decidiu montar a fábrica para ela. Aí montei a fábrica para ela. E aí começou a Olenka Brownies nesse segmento de evento social, casamento. E aí começamos com uma fábrica de fundo de quintal, né? Onde ela morava e eram 2 funcionários. A fábrica de fundo de quintal, né? Que a prefeitura aceita, ela também exige que sejam até 2 funcionários, né? Então hoje a gente tem 20, Silvia já saiu de lá, trabalha lá, mas não mora mais lá, mas a gente continua no mesmo canto, com algumas mudanças na casa, obviamente, mas no mesmo cantinho. Que bacana. Foi muito legal conversar sobre isso com você nos bastidores. Você falou dos fogões, né, no início. Foi crescendo, foi tendo 1, 2 fogões, 5 fogões, 6 fogões. Você falou, gente, vou ter que comprar um fogão industrial, né? No sexto a gente desistiu de comprar mais algum. Senão estava com 50 fogões hoje em dia. E fomos para o industrial. E foram para o industrial, E na verdade é a única coisa que mudou, porque o resto é todo muito manual, né? O forno, ele vai e ele assa mais tabuleiros e de uma maneira mais correta, digamos assim, né? Mas o restante, embora seja a gente chame de fábrica, né? Ele é tudo muito artesanal, né? É o corte artesanal, é o recheio, tudo é muito artesanal. Desse processo todo, qual é a parte que é mais... Você julgaria mais complicada, mais difícil, desde o início da produção até a entrega? O que é mais difícil? Olha, é muito difícil te falar isso, porque cada etapa ela tem o seu
A sua dificuldade a sua própria. dificuldade, né? Mas até você chegar à finalização. E tudo tem que sair direito, não dá para você fazer um mais ou menos, né? Então... É verdade, tem que ser tudo perfeito, né? Não é? Ou mais ou menos. Isso não existe. Então a gente tem que se preocupar cada etapa tem que ser cuidada, não tem como não ser feito assim. E todas elas têm uma importância enorme, né? Para poder chegar ao ponto que a gente quer, né? Ao carinho que a gente tem, que não passe do ponto, que saia realmente um doce digno de chegar a boas festas, né? Ai, com certeza você consegue, pode ter certeza disso. Me diz uma coisa, quais são as opções hoje que a Olenka tem a nível de... todo mundo chama brownie, mas você chama de doce, né? O que eu chamo, né? Porque, aliás, esse nome foi o que deu essa projeção toda. Quando eu coloquei, né? O primeiro corte meu foi o mini bem casado, né? E aí, quando eu olhei para o mini, eu falei, se eu faço mini e chamo de mini bem casado, a gente pode fazer o tamanho do bem casado e é o bem casado de brownie. Então, a partir da hora que a gente colocou bem casado de brownie, é que foi uma aceitação muito grande. Essa foi a virada de chave. Eu acho que é um doce jovem, apesar de eu já estar com meus 75 anos. 75? Que maravilha! Que exemplo! E eu acho que foi assim, vamos dizer, o milagre, né? O chamar de bem casado. Então, provavelmente as pessoas também, elas gostam de novidade e era uma novidade boa para colocar junto do bem casado tradicional e ter mais alguma coisa para oferecer na saída de uma festa. Né? O bem casado tradicional você faz? Não faço. Não faz? Não. Todas as opções são brownie? Todas as opções são brownie. São brownie. E quais são os tipos de recheio? Então a massa é tipo brownie, o que muda são os recheios, né? E as embalagens conforme a decoração queira, a noiva. O que acontece? Os mais conhecidos são brigadeiro e doce de leite. Esses são os mais conhecidos? O doce de leite é o nosso carro-chefe. É o campeão de vendas. É o campeão. Quantos por cento? Ele dá... Hoje com brigadeiro, eu acho que ele chega a uns... Quase... Não, seria, vamos dizer, 50%. 50% ele? Dele. Os outros 50% divide? 30% ou quase 40% do brigadeiro. E depois a gente tem 10%, né? Porque também quando eu atendo, eu sugiro que se faça um ou outro, ou os dois, né? Porque são os paladares que eu chamo de paladar universal. A criança gosta, o idoso gosta. E aí, se você tiver uma festa na sua casa e souber que alguém gosta muito do limão, faça o recheado de limão. Mas eu acho um pouco arriscado você fazer um limão, um maracujá. Limão, né? No caso, ter só o limão, só o maracujá, né? Não ter um desse que é carro-chefe, né? Eu acho que a saída... ela merece um doce que seja de agrado de todo mundo, né? Agora a gente tem o brigadeiro branco que sai também, bastante, limão, o maracujá, nozes, doce de leite com nozes, Nutella. Nutella? Nutella. Nossa. E ultimamente a gente fez também a paçoca e o coco. E o coco. Então são vários recheios, né? Existe também um outro, que é o blonde, né? Que é o bem casado, que é o brownie branco. Brownie branco? A massa é branca? A massa é branca, de chocolate branco. É mesmo? Esse a gente faz com recheio de morango. É muito bom também. De morango? Não, tem que provar um desse. Isso. Guarda umzinho pra mim quando alguém pedir. Pode deixar. Então, campeão de vendas, doce de leite e brigadeiro. Né? Agora me diz uma coisa. Todo mundo se pergunta, e com certeza te pergunta, é uma dúvida universal, a nível de valor. A partir de quanto que sai um brownie da Olenka? O preço varia de acordo com o recheio ou de acordo com a quantidade? Ou de acordo com os dois? Na verdade, a quantidade a gente tem... o mínimo. É sempre muito grande a quantidade, né? Então, dificilmente alguém pede menos do que
do que o que a gente sugere, né? Qual a sugestão? Assim, uma festa para... Quantos por pessoa? Como é que funciona? Então, numa festa grande, numa festa de casamento ou de 15 anos, né? O que se fala, o que os cerimoniais falam, que seria de 2 a 3 doces por pessoa. Isso, se tiver o bem casado tradicional e o nosso, é para dividir entre os dois. Quer dizer, um de cada, 1,5 de cada, entendeu? Entendi. Então, ou se for só um ou só outro, de 2 a 3 daquilo que você escolheu, né? Entendi. A conta é mais ou menos essa. É mais ou menos essa, é. Entendi. E me diz uma coisa, o valor muda de acordo com o recheio ou não? Muda sim. A gente tem os primeiros recheios de brigadeiro, doce de leite, brigadeiro branco, eles têm um preço. Nozes já é diferenciado, Nutella já é também diferenciada, né? Não tem como não fazer porque isso. O insumo muda o valor, né? Muda muito. Não tem como a gente fazer a embalagem um preço também? só. A embalagem, nós fazemos a embalagem com o papel crepom, se a pessoa quiser um tecido. Mas, de uma maneira geral, os noivos gostam de ver o chocolate. Ah, é? É. Eles querem ver Eles ali. querem ver e tem o lacinho já que é o nosso, né? A maioria pede do jeito... A grande maioria do jeito que você já manda. É muito difícil ter alguém, né? A não ser, por exemplo, porque nós não trabalhamos só com casamento, a gente faz muito corporativo também, né? Então aí já entra uma faixa, o logo da empresa, um adesivo, isso já muda um pouco enfim, o formato, né? E você falou a partir do o preço varia também do tamanho, né? Porque quais são os tamanhos? Tem o mini, então, né? tem o mini, tem um monte de tamanho, né? É? Tem o coração, tem o mini, tem o quadradinho, tem o médio. Então, esse por exemplo, que você trouxe para mim, esse é o que? O tradicional? O tamanho tradicional? Esse é o médio. É o médio? É o médio. É o que mais sai, né? É o que eu mais vejo. É o que mais sai. É o que mais sai. É o que mais sai. Mas a gente tem uma variedade grande, então varia muito de preço, né? Porque o mini é um docinho, o outro é para saída, enfim, os preços variam de acordo com o recheio e com o tamanho deles, né? Me diz uma coisa, qual a maior quantidade de brownies você já fez para um evento? Falando, nossa, para esse evento eu mandei, sei lá, o maior, o evento que você mandou mais. Eu acho que só de saída, porque hoje a gente também vende, a gente também está fazendo docinhos, né? Então, se eu juntar... Docinhos? Docinhos, alguns docinhos a gente está vindo a fazer. Mentira! Estamos fazendo brigadeiro, a nossa hóstia... Mentira! Que isso, gente? Como é que ninguém avisa isso, a produção? É verdade. Então, por exemplo, fizemos o sanduíche de brownie, que é para ir para a mesa, né? Sanduíche de brownie? Porque ele vem virado, ele não é embalado. Vai. No Sheraton, né? Vai. Ah, não. Vai. Que isso? Vai. Que maravilha. Então, lá vai ter tudo? Tudo que você eu não vou dizer que tenho tudo, mas tem a grande maioria. A grande maioria a gente vai ter, né? Então, aí você já muda, porque quando você manda os doces, já aumenta, né? Agora, quando você fala de brownie, eu acho que o que mais vendi em algum casamento foram 1.200 de brownie para saída. Para saída, para um evento. Para um evento. E no final de semana? Assim, nossa, aquele final de semana foi o final de semana mais agitado da minha vida. Saíram quantos? Olha, eu acho que a gente já fez assim uma base de 15 mil doces. 15 mil? Na semana. Para uma situação dessa, você tem que começar a produção quando? Não, toda a produção nossa começa na segunda-feira. Na segunda? Aí a gente tem, por exemplo, terceiriza laço, né? Tem algumas coisas de acabamento que a gente faz fora, né? E aí tem também o pessoal que vem e nos ajuda numa situação de um pouco mais de movimento, né? Entendi. Mas tem que dar certo. Sempre deu e vai continuar dando. E me diz uma coisa, se você tivesse que dar uma dica para as noivas na hora dela contratar, dela experimentar os brownies, as opções, o que você daria de dica para elas? Na hora de escolher os brownies delas, enfim.
Eu acho que ela nunca pode fugir dos melhores fornecedores, naqueles que são referência. Porque muitas vezes a noiva ela deixa de pedir achando que a gente tem um preço muito alto, né? E que não é verdade, né? Os nossos preços são bem compatíveis e não é verdade. A outra coisa que é importantíssimo, que faça com profissionais comprovados. Não vá fazer uma festa de casamento com a menina que faz na esquina o docinho, porque se ela tiver algum problema, ela vai deixar de levar. Então tem que ser Temos histórias disso, né? Temos sim. Então tem que ser uma pessoa que, digamos que ela esteja doente, mas ela tem alguém que vá fazer para ela. Ela tem uma empresa, ela tem uma responsabilidade, ela tem um nome a zelar, né? Então isso é muito importante. A outra coisa é que o doce, como ele é das últimas coisas a você comprar, às vezes seu orçamento já está um pouco mais apertado, né? Não faça aquele exagero de doce, mas faça aquilo que realmente vai agradar ao paladar de cada um. Que é gostoso você no dia seguinte comer um docinho. Nossa, e lembrar... no dia seguinte, pelo amor de Deus. O domingo não é o mesmo se não tiver. E você lembrar que a festa foi boa, né? Com um doce bom, porque você lembrar da festa com um doce que não é tão bom, festa que foi boa já fica com gosto mais ou menos. Sensacional. Agora me diz uma coisa, a gente sabe que você manda os brownies não só aqui para o Rio, mas para outros lugares, né, do Brasil. Para onde você já mandou longe, assim? Mandamos para todo o Brasil. A gente já mandou para Manaus, manda para Belém, manda... O que? Sedex? Como é que é? Não, a gente manda por o Atam, o Azul, uma empresa entendeu? de carga uma empresa mesmo. de carga, Ah, entendi. E manda, já manda isso há muito tempo? Já. É mesmo? Já, mandamos sim. Agora a gente está um pouco fortalecendo um pouco mais, então a gente foi para o IC Week em Curitiba, estamos com uma representante lá, a gente foi para Gramado o mês passado, foi um evento muito interessante que Fabiano fez lá também. E São Paulo a gente já tem representante há algum tempo, tempo, a produção sai sempre daqui? Sai daqui. A produção sai daqui. Sai sempre daqui, né? A representação lá é comercial. A representação comercial. Muito bom, sensacional. E me diz uma coisa, você já pensou, porque como você é um sucesso de vendas, você já pensou, e muitas pessoas já devem ter te pedido isso, para você abrir a venda para varejo, né? Já pensou em abrir uma loja, em colocar os produtos em pontos de vista, como lojas de conveniência, e expandir para esse tipo de mercado? A gente começou com ele e como a gente não tinha ainda uma fabricação grande e uma distribuição, porque a distribuição é muito complicada, né? Então toda semana tem aquela pessoa, aquele café que quer uma caixa, na semana seguinte você tem que voltar com outra caixa, né? Eu fiz muita coisa assim e depois, quando houve esse movimento todo maior, a gente foi desistindo. Ainda tenho algum ponto daquele tempo que eu não tenho coragem de tirar, né? Agora, meus filhos hoje, aliás, há muito tempo, porque os 3 filhos estão trabalhando comigo, né? Eles têm vontade de ter alguma coisa. Eu falo, isso aí é por conta de vocês. Se vocês resolverem, eu aprovo, mas eu não vou correr atrás. Tá na vez de vocês, né? Porque o ponto de venda, né? Se faltar uma funcionária, você tem que ir lá e resolver. E isso eu já não tenho mais condição. Meu dia já... Já está tomado, né? Já está bem apertado. Então, se eles resolverem... Mas existe algum plano nesse sentido? Existe alguma ideia? Eu acho que de vez em quando eu converso. Uma hora, de repente, pode ser que saia, mas eu não me envolvo nisso. Me diz uma coisa, você começou a fabricar o brownie. A partir da fabricação dele,
quantos dias ele pode ser consumido depois? Então, a gente coloca nas etiquetas, que são 7 dias úteis, eu acho que a nossa etiqueta diz isso. Mas a gente, ele dura Eu duvido que eu como com muito mais que isso. Ih, vou achar a mesma delícia. uns 14 dias, 15 dias, não num calor insuportável, numa temperatura normal e tal. Como a gente trabalha com festa, eu coloco 7 dias, porque ele na geladeira ele fica bem de 20 a 30 dias e no freezer ele dura 1 ano. Também não coloco isso, coloco 180 dias de freezer, né? Mas eu já comi doce que eu fui fazendo os testes, né? E depois de 5 anos eu comi o doce de freezer e ele estava muito bom. De todos os recheios que você tem, qual é o mais difícil de fazer? Olha, eu não sei te dizer, porque a Todos eles gente você já tem, acaba... a receita já está pronta. A gente já tem aquele know-how, né? Já faz aquilo direitinho, não nos aborrece nada, não. Tem alguma... Tem alguns que a gente, por exemplo, evita fazer porque ele não vai ficar tão bom, não vai ter tanto recheio, né? Por exemplo, Tipo? a Nutella às vezes a gente não consegue manter na mesma altura o recheio, não é? Ah, é? Por quê? Porque ela é um pouco mais mole, entendeu? A textura dela. A textura dela. Entendi. E, por exemplo, o doce de leite, eu já tentei por muitas vezes diminuir o recheio, porque eu acho que ele fica recheado e você olha e tá assim. Não faz isso, pelo amor de Deus. Ó, você mexe, olha só, você briga comigo, me dá um tapa, mas não mexe no doce de leite. Exatamente. Aí, meu filho acha um absurdo que ele tem que se manter assim. E eu vou atendendo os noivos, né? Aí o noivo olhou um e disse assim, ele está pouco recheado, e estava explodindo o recheio, né? Aí eu falei, foi bom você falar, eu tenho uma dúvida, eu quero diminuir o recheio. Não faça isso. Então ele vai assim, bem recheado, e ele dá uma explosão, né? Ele fica fora do... Não, você vê que no papel sempre vaza muito, né? De tão, de tanto que explode, né? Por mim, ele não vazaria tudo isso. Mas ninguém deixa que eu diminua. Fica a dica para os seus filhos aí, ó, pelo amor de Deus, não deixa sua mãe fazer isso não. E me diz uma coisa, quando as noivas chegam, existe uma degustação para as noivas? Como é que ela quero provar, não sei como é difícil, mas... Existe. Né? Mas como faz isso? Então, elas entram em contato conosco e aí se elas quiserem uma degustação presencial, a gente marca. E eu tenho vários lugares que a gente atende, entendeu? E se elas preferirem receber em casa, aí a gente manda. Na verdade, a gente não cobra degustação, cobra apenas o transporte, né? Porque realmente não temos condição, Lógico, isso com tudo certeza. tem um custo. Qual é né? a principal dúvida delas quando elas chegam, enfim, até você? Olha, eu acho que, na verdade, são coisas assim, para nós, corriqueiras, né? O número, quantos doces por pessoa seria, entendeu? E às vezes ficam em dúvida de recheio. Mas, normalmente, elas já chegam sabendo o que elas querem, porque elas já conhecem o nosso doce, né? De outras festas, de outros eventos em geral. Não tem muita novidade para elas, não. Elas já vão certas que elas querem o doce. Tem em mente alguma novidade, algum recheio, algum doce novo? Porque, por exemplo, você falou agora que vocês estão com brigadeiros e tal, eu não sabia. Tem alguma coisa que estão para lançar, que você possa dar aqui para o pessoal uma primeira mão, uma novidade? Na verdade, eu não sei se seria primeira mão, né? Mas a gente ainda tá muito pouco divulgado. A gente faz o nosso doce meio amargo, né? O brownie meio amargo, que fica muito bom também. É mesmo? Mas seria com cacau a 70%, com chocolate a 70%? A gente coloca o chocolate meio amargo em barra, né? Que não tem essa preciosidade do cacau 70%, porque acho que o cacau 70%,
ele já é um doce que ainda não é de agrado de tanta gente, né? Verdade. Ele é mais refinado, mas ele ainda para uma festa, ele não chegou com toda essa força, né? Verdade. Então a gente faz um meio amargo, ou seja, menos doce, né? E já estávamos fazendo ele puro. E agora a gente está entrando com recheios. Os recheios de limão e de maracujá, a gente está privilegiando para fazer no meio amargo. Ah, é? É. Que eu acho que o meio amargo, ele é bom ter um cítrico junto, né? Que maravilha. É. Isso a gente tem feito ultimamente isso. Não fomos para nenhuma feira. Na verdade, fomos para a feira de Curitiba e de Gramado com esses doces. E a receptividade foi boa? Foi boa, é muito boa, é muito boa. Entendeu? Mas eu não me incomodo Então, de ir no Rio experimentar para dar o meu veredito, não. Seja bem-vindo, sábado a gente está lá. Com certeza eu vou passar lá para experimentar todos. Agora me diz uma coisa, um recado final que você pudesse dar para as noivas, um recado assim, o que você teria para dizer para elas de uma forma geral? O que você pudesse definir a Olenka Brownies em poucas palavras, o que você falaria da sua empresa? Não, da minha empresa? Não, a minha empresa eu acho que normalmente elas conhecem, quando não conhecem, elas têm vontade de conhecer, né? A gente está aberta a elas sempre, né? Sempre tenho muito prazer de receber. Ó, aqui embaixo vai aparecer as redes sociais da Olenka, tá certo? Instagram, Facebook, e se tiver outras também? YouTube, canal no YouTube tem? Não tem, né? não. Instagram e Facebook aqui embaixo. Podem lá curtir, compartilhar e tudo mais. Agora, eu queria falar para as noivas também que esse processo que elas passam, né, por festa, e que fazem tudo com tanto carinho, que é muito bom a gente ver que as pessoas curtem, né? Mas que não fiquem tão aflitas, porque às vezes alguma coisa que dê errado não é tão importante, né? Porque a festa está pronta, está tudo bem, está casando com alguém que ela ama. Então, não faça disso uma desgraça no seu dia. Aproveite o dia, curta o seu marido, o seu noivo, que né, o marido, enfim, né? Aproveite, não deixe que uma coisinha de nada estrague seu dia. Seja feliz. É isso que eu acho que é importante na vida, é ser feliz. Sensacional. Eu vou te falar que essa dica que você dá, eu também dou sempre, porque às vezes por um negocinho mínimo, ela leva aquilo ali pra festa e fica com aquilo remoendo e mexe na vibe da festa, né? Toda, porque tá remoendo, porque de repente o tom da cor não era o que ela achava que ia ser, ou uma bobagemzinha. E quem trabalha com evento, trabalha com imprevisto, né? Exatamente. Então não é porque alguma coisa que ela acha que ia sair de um jeito, saiu um pouquinho diferente que... Eu tive uma noiva naquele movimento que foi... Tinha o pessoal na rua fazendo baderna e ela fazia o casamento dela no Marriott. E ela me ligou e estava muito preocupada. E aí eu falei, minha filha, fica tranquila, o doce está na rua, vai chegar, né? Mas curta o seu dia, não perca isso. E foi uma coisa tão interessante porque eu conversei com ela assim como estou falando com você e, enfim, desligamos o telefone. E no ano seguinte, eu estava na IC Week, veio ela e a mãe dela. E aí a mãe foi especialmente no IC Week conversar comigo, porque diz que eu fui a única pessoa capaz de acalmá-la. Falei, minha filha, você está casando, é seu sonho, é seu dia, relaxe, vai chegar, porque o problema do doce chegar é o mesmo do convidado chegar. Daqui a pouco acalma, vai dar tudo certo. E deu certo, o casamento deu certo. Graças a Deus, amém. Não é? É verdade. Olenka, queria te agradecer, meu amor. Eu muito também, obrigado. Foi um prazer enorme. Por estar aqui. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu que fiquei muito feliz com a sua presença. Nos vemos no final de semana. Se Deus quiser. E todos os domingos eu tô com você, em pedacinhos de brownie. Isso é bom. Um beijo.